Deus me deu, está lá em Marcos, capítulo 6. Marcos 6:45. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 6:45. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tente bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Amém? Amém. Então, essa palavra que eu queria ler, o versículo, o início, uma palavra do versículo 45 e uma do 48, que diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. E versículo 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Amém? Aqui eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo de Deus ele me mostrou, me fez grifar que Cristo os obrigou a entrar no barco. Quando você é obrigado, significa que ou você não quer, ou você ia fazer outra coisa, ou você de repente ia entrar em outro momento. Mas aqui Jesus está grifado na minha Bíblia e mandou e os obrigou a entrar no barco. Logo depois também eu grifei que eles estavam cansados, eles estavam fatigados de remar porque o vento era contrário. Eu tenho certeza que o Senhor é aquele que é poderoso para fazer a nossa vida infinitamente além. E Ele não só faz além de milagres extraordinários, Ele também faz além, acima da nossa vontade. Se você decidiu entregar a sua vida a Cristo, você sabe que a sua vida não é mais sua. A sua vida ela é completamente dele. E Ele faz com a mim, com a sua vida, o que Ele quer. Ele obrigou os discípulos a entrarem no barco. Vamos para o outro lado. E aqui a palavra vai dizer também que Jesus ficou sozinho orando. Os discípulos estavam em multidão. Em relação a Jesus, eles estavam um na companhia do outro, eles estavam em uma multidão. Jesus é que estava sozinho. Mas Jesus ele veio trazer o reino que é a vontade de Deus. Jesus sabia que não estava só. Como ele vai fazer a oração antes de se entregar ao Pai, porque ninguém podia matar Jesus, ele mesmo se entregou. E quando ele vai se entregar, ele vai dizer: Pai, que eles possam ser um contigo como eu sou um contigo. Jesus aparentemente estava só aos olhos dos homens, mas ele também não estava só. Ele era um com o Pai, ele era um com o Espírito Santo, eram 3 em 1. Os discípulos estavam ali em 12, mas era como se eles estivessem completamente desamparados, sem ninguém, porque eles não tinham a confiança que o Cristo tinha. E começa a tempestade, começa a soprar, o vento era contrário, e eles ficam desesperados, e eles estavam já fatigados de lutar com as suas próprias forças. Eles não lutaram na oração, eles estavam usando as suas forças para acalmar o mar. Enquanto Jesus estava usando a arma, que é a oração. E por isso que mesmo sozinho, ele não estava sozinho, porque ele estava
usando a oração a seu favor. Meu Deus. Eles estavam orando por 12. E 12 não podiam fazer nada um pelo outro, e nem sequer por Jesus. Eram muitos, mas a soma deles não dava nada. E Jesus sozinho poderia controlar as emoções de 12 homens. E aí Jesus, vendo que eles já estavam cansados, decidiu se aproximar. E eu me lembro da passagem de João, capítulo 5, que fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. Jesus, sabendo que ele estava ali há 38 anos, Jesus sabe o tempo que você está passando na sua tribulação. Meu Deus. Ele entende o seu cansaço, ele entende a sua dor e ele sabe a hora certa de chegar. Meu Deus. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Meu Deus, aleluia. Ele tem alívio para mim e para sua alma. Meu Ele tem Deus. descanso. Glória. Aleluia. Ele não nos desampara. Ele disse para aqueles homens uma a um: vem, me segue. Aqueles homens largaram tudo para servir a Jesus. E chegavam em situações que eles ficavam cansados, fadigados, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas o Senhor aparecia no momento certo, na hora certa. É quando você não está mais suportando, é quando você não está mais aguentando, que o Senhor ele vem ao seu encontro. É quando não estamos mais suportando a opressão, a dor e a pressão do dia a dia, que Ele vem para trazer conforto, consolo e descanso para mim e para a sua alma. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o tempo de agir, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance o coração sábio. Nós não passamos por tribulações porque o Senhor nos odeia. Não passamos por tribulações para que Ele vai ver até onde Ele suporta. Daqui a pouco Ele larga a cruz. Não, nós passamos por adversidades e por tribulações para sermos forjados por Deus, para alcançar coração sábio. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance coração sábio. Meu Deus. Se você for ler o livro de Eclesiastes, se você for ler Provérbios, ali existe grande sabedoria. Eclesiastes, você vai ver que o pregador observa e ele aprende na observação. Ele aprende com as coisas também que ele vive. Você precisa aprender alguma coisa com aquilo que você está vivendo. Nós precisamos perguntar ao Senhor o porquê das tribulações. Vem cá, Deus, se o Senhor disse para eu passar para o outro lado, se o Senhor mesmo me obrigou a entrar nesse barco, qual é o propósito? Eu preciso chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Não interessa a tempestade, não interessa a vergonha, não interessa a afronta, não interessa o mar revolto. Se Ele mandou você entrar nesse barco, você vai chegar do outro lado. Ele vem caminhando sobre as águas. E quando Ele caminha sobre as águas, os discípulos ficam assombrados, perturbados. E eles gritam: é um fantasma! Por que você está se perturbando e você está achando que é o inimigo que está trabalhando contra a sua vida? Se foi o próprio Deus que fez você entrar no barco. Às vezes colocamos sobre o inimigo uma glória que não é dele. Às vezes colocamos sobre o inimigo da nossa alma uma glória que não é dele. A glória sempre será do Senhor. E se sua vida está nas mãos dele, nada foge do controle de Deus. Amém. A sua vida não está ao acaso. A sua vida não está nas mãos de Satanás, porque a sua vida é do Senhor e porque você imputa ao inimigo aquilo que Deus está no controle. Porque todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama ao Senhor, está contribuindo para o seu bem. Porque nenhum inimigo se manda. Se ele faz algo contra mim ou contra a sua vida, é porque o Senhor está permitindo. Ele ordena e o mar obedece.
Ele tem um tempo determinado para mim e para a sua vida, para todas as coisas. Meu Deus. O Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vem cá, vocês ainda estão tímidos? Aqui a palavra vai dizer que eles não entenderam o milagre passado. De repente você está assombrado e perturbado porque você não entendeu algo que o Senhor fez lá atrás na sua vida. O que mais Ele precisa fazer por você para que você entenda quem Ele é. O que mais Ele precisa fazer por mim e por você. Vem cá, eu multipliquei lá atrás, eu abri uma porta para você, eu te livrei do vício, eu te limpei, eu te resgatei com mão forte. O que mais você quer que eu faça por você para que você creia que eu sou o que sou e que fora de mim não há outro? Glória a Deus. Os discípulos, eles estavam naquele barco com um propósito. E era o propósito de entender que o Senhor que andava com eles era Senhor nos céus e também na terra. Eles precisavam entender que Jesus não era um curandeiro, um milagreiro, mas que Ele era o Messias. Eles precisavam entender que Cristo era o enviado que estava em Isaías. Eles precisavam entender o que estava acontecendo. E nessa noite eu quero te perguntar, eu e o Espírito Santo, você entende com quem você caminha, com quem você anda? Você entende o poder que Ele tem? Será que você entende que Ele é o Verbo que se fez carne, habitou em nosso meio? Ele tem poder para resgatar a minha e a sua alma. Ele nos lavou com o seu sangue e que breve Ele vai nos arrebatar. Você entende que Ele é Deus acima de todas as coisas? Independente da sua dor, independente da sua circunstância, Ele vai voltar, Ele vai te resgatar. Aleluia. Ele já fez coisas grandes por mim e por você. Mas às vezes ficamos assim, quietos como os discípulos. Mas a palavra nos ensina: lança sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Meu Deus. Lança sobre Ele o que te perturba, o que te preocupa. Coloca nas mãos dele aquilo que você não pode resolver, o que você não pode fazer. Eles não tinham poder de caminhar sobre o mar. O barco estava longe da terra. Estava em mar alto. Eles não podiam caminhar sobre as águas. Eles estavam desesperados. O profeta Jonas vai entrar em uma tempestade, uma tribulação e um mar revolto, porque ele está desobedecendo à vontade de Deus. Os discípulos estavam obedecendo, mas também entraram em uma tempestade, entraram em uma situação difícil que eles não podiam fazer nada. O mesmo Deus que aquietou o mar para aqueles marinheiros quando Jonas caiu na água, era o mesmo Deus que estava caminhando sobre as águas. Meu Deus, glória a Deus. Que nós possamos perguntar ao Senhor Deus. Aí vem uma parte que confronta: por que esse mar revolto? Foi o Senhor que me obrigou a entrar nesse barco? Ou fui eu que paguei minha própria passagem para eu passar por essa tribulação? Jonas entrou no mar revolto porque ele próprio pagou a passagem dele. Às vezes estamos em tribulação porque nós pagamos para ver. Deus nos manda para um lugar e vamos para o outro. Ele diz assim: passe para o outro lado. Mas eu não quero ir para o lado que Ele me manda, eu quero ir para o lado que eu quero. E aí vem o vento, e aí vem o mar. Não interessa se você é profeta, se você é pastor, não interessa o seu cargo eclesiástico, não interessa quem você é. Desobedeceu, você vai entrar no vento. Jonas era profeta, era homem de Deus, mas ele desobedeceu. Eu vou fugir dessa palavra, isso aqui não vai se cumprir na minha vida não, porque eu não quero ir. Ah, vai fugir? Tem problema não. Eu vou fazer você voltar para a direção que eu tenho para a sua vida. Aleluia. Eu vou fazer você entrar dentro do meu propósito. Vai demorar, mas eu vou tratar você. Tem gente precisando de um tratamento de Deus, porque saiu da direção. Ele não mandou e está indo. Ai, tá no mar. E o pior de tudo, tá igual os discípulos. Tá dormindo. O profeta estava lá descansando, despreocupado da vida.
Se os discípulos tivessem orado antes, se eles estivessem em oração, quem sabe? O vento não estivesse atribulando a embarcação. Jonas estava ali dormindo. Ele não estava buscando a presença, ele estava fugindo da presença. Tem gente que dorme, não é porque não sabe orar, é porque está fugindo da conexão com Deus. Jonas não queria ter conexão com Deus naquele momento, porque ele estava fugindo. Eu vou lá atrair a presença dele, eu quero é fugir. Porque você sabe, quando você ora, a presença vem. Tem gente que se emburra com Deus e não está orando. Não é porque não sabe orar, é porque não quer. Aí tem que vir um ímpio para falar com ele. Vem cá, você é de onde? Quem é você? Qual é o teu Deus? Qual é a tua região? O que você está fazendo aqui, ô dorminhoco? Jonas se levanta. E ele sabe que aquelas pessoas estavam perdendo coisas por culpa dele. Eu estou fugindo do Deus do céu e da terra. Meu Deus, que coisa. Do meu Criador. Eu estou fugindo da vontade dele. Jonas tinha discernimento. Jonas tinha conexão com Deus. Ele sabia de tudo. Tudo que estava acontecendo ali. Ele só calou, ele engoliu. Quantas pessoas têm discernimento do Espírito Santo? Quantas pessoas têm presença do Espírito Santo? Quantas pessoas têm uma direção de Deus e estão se calando e deixando de falar e de apontar o que está errado, porque elas mesmas também não estão na direção correta. Elas não têm autoridade para falar nada para ninguém, porque elas estão fora da direção de Deus. E aí ele vai dizer quem ele é. E os marinheiros ficam assombrados. E aí ele diz assim, olha, me joga aí, que essa luta aí é problema meu, é culpa minha, não é culpa de vocês. Enquanto você estiver dormindo, tem pessoas que vão ficar perdendo por minha e por sua causa. Porque o que Jonas estava enfrentando estava causando problema para outras pessoas também. O fato de nós dormirmos, de não clamarmos, de não buscarmos a presença e de nos desorientarmos da direção de Deus faz com que pessoas à nossa volta percam muitas coisas. Como o pastor disse aqui, que um homem disse para ele, um feiticeiro, que num raio de 3 quilômetros, se uma pessoa ora, aquele lugar ele é abençoado, ou seja, Jonas não estava orando. Então toda a volta dele ali estava perecendo, carecendo do poder de Deus. Quando você não ora, pessoas que estão à sua volta estão perdendo. Pessoas estão perecendo, pessoas estão cada vez mais distantes do amor e do poder de Deus, porque você está abandonando o lugar da oração. Jonas não estava como Jesus, clamando e orando e buscando a face do Pai. Ele estava fugindo e por isso ele entrou dentro de uma tempestade. E aí, é uma resposta para você ou para mim? Essa tempestade é porque você entrou obrigado pelo Deus dos céus e da terra, ou porque você pagou a sua própria passagem. Temos que ter discernimento do que está acontecendo na nossa vida. Temos que parar de nos achar coitados e ficar, Deus me livra, Deus me livra. Abre bem os seus olhos. Seja sincero com você e com Deus. Por que você está nesse vento? Porque o mar está revolto. O mar está revolto porque Deus quer te jogar dentro do mar para você entrar no peixe e ali você se converter. Ou o mar está revolto para ele manifestar a glória dele. Porque se ele disse, entra no barco e passe para o outro lado, você vai chegar. Entenda o seguinte, tanto Jonas quanto os discípulos chegaram do outro lado, mas o percurso de Jonas foi pior do que os discípulos. Os discípulos estavam em obediência, Jonas estava em desobediência, porque ele teve que ir no profundo, lá no ventre de um peixe, para ficar sozinho e clamar e chamar a presença do Senhor. Jonas teve que entrar dentro do ventre do peixe para pedir ao Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. De repente você pensa assim, mas eu estou sozinho. É sozinho mesmo que você vai ter a sua experiência com Deus. Não é comum que as pessoas, os discípulos estavam em 12 e nenhum deles estavam ali clamando, invocando, estavam todos desesperados. Jesus sozinho estava tendo ligação direta com água, com Deus, estava recebendo poder para caminhar sobre as águas e dizer ao mar, aquieta-te. Jonas sozinho estava dentro do ventre do peixe,
Quando ele saiu de lá da multidão dos marinheiros, ele entra no ventre para clamar, chamar a presença, e a presença de novo volta sobre ele, e ele é restaurado na sua vocação, e o Senhor o direciona novamente para o seu destino. Meu Deus. Mas que não venhamos ser como Jonas. Jonas era homem de Deus, ele era profeta, mas ele demorou um tempo para chegar no lugar que Deus tinha separado e destinado para ele. Às vezes sabemos que somos vocacionados, somos homens e mulheres de Deus porque Ele nos escolheu, não por nossa conta, mas porque Ele achou graça em nós, nos deu algo, e ficamos dando voltas e voltas e voltas e voltas, perdendo tempo, sem ter um coração sábio, sem ter maturidade, para ir logo, encara logo esse negócio. Não ficamos dando volta, fazendo um docinho com Deus. Mas quem está perdendo, além de ser você, é também o reino. Tem pessoas que estão perdendo de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque você não está no centro da vontade dele. Meu Deus. Não é só você que está perdendo, não. Tem outras pessoas perdendo porque você está fora da direção do Espírito Santo. Que não venhamos perder e fazer outras pessoas perderem por nossa negligência espiritual, por não guardarmos o contato com o Senhor. Que o vento que a gente venha passar, que a tribulação venha a ser sempre porque estamos no centro da vontade de Deus. Aleluia! No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E ele vai dizer para os discípulos: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Está com medo porque sou eu. Eu sou o que sou e fora de mim não há outro. Pode vir fogo, pode vir água, pode vir tempestade, eu controlo tudo. Eu sou o dono dos céus e da terra. Do que você está com medo? É o mar? Está com medo do fogo? Está com medo da tempestade? Está com medo da falta? Do que você tem medo? Ele é o que ele é e fora dele não há outro. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você que entrou nesse barco porque ele te obrigou. Vamos para o outro lado. Você vai chegar do outro lado. Ele te obrigou a entrar neste barco. Você entrou para obedecer à vontade dele. Você vai chegar. Glória a Deus. Mas também tem uma palavra para você que entrou nesse barco porque pagou a sua própria passagem. Você também vai chegar do outro lado. De uma forma ou de outra, você vai chegar do outro lado. Aleluia! Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você não vai poder escapar das mãos dele. Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima da minha vontade, está acima da sua vontade. Glória a Deus. Todas as coisas. Mas Deus, essa não é a minha vontade. Eu quero ir para Tarsis. Seu lugar é em Nínive, mas eu quero... não vou nem falar nada para ele, eu vou logo para Tarsis. Você pode ter certeza que você pagou uma passagem para Tarsis, mas você vai chegar em Nínive. Você vai gastar dinheiro à toa, vai gastar força à toa. E você vai para o lugar que Ele mandou você ir. Porque o Senhor, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quem é o vaso para contender com o olheiro? Quem é você, caco, barro? Você não é nada para contender com Deus. Ele controla todas as coisas. Se você entendesse, se eu entendesse que nada foge do controle dele. Mas assim Deus manipula as pessoas. Ele não é manipulador. Ele tem um poder. Ele tem o Espírito de Deus. Ele é o Espírito Santo que nos convence do pecado, justiça e juízo. Ele tem poder e ele sabe como nos convencer. Ele vai te convencer a fazer a vontade dele. Ele vai usar as circunstâncias para abrir os seus olhos. Ele vai usar as circunstâncias para amadurecer o meu e o seu coração. Ele vai usar a tormenta para mostrar que Ele é Deus. Mas, irmã, e o livre-arbítrio? Volto a dizer, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio de Jonas fez ele fazer uma decisão errada. Mas o Senhor permitiu ele ir, mas usou as circunstâncias para que Jonas se arrependesse e voltasse para a direção. Ele vai usar as circunstâncias para você voltar. Ele vai usar as circunstâncias para eu e você irmos aonde Ele quer nos levar.
fazer você perder a consciência. Você vai escolher ir para onde Deus quer que você vá. Você vai decidir, como está lá em Deuteronômio. Olha aqui tem vida, aqui tem morte. Você faz a sua escolha. Para onde é que você quer ir? Você quer a bênção ou você quer a maldição? Ninguém quer maldição. Então tem que estar debaixo da palavra. Tem que estar no centro da vontade de Deus. A nossa guerra, como já foi falado, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Irmão, você no centro da vontade vai ter luta. E você fora da vontade também vai ter luta. Então é melhor estar na luta dentro da vontade do que fora da vontade. Glória a Deus. Você vai se cansar. Você vai desgastar suas forças. E vai deixar de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É muito ruim perder tempo. Para de perder tempo. Para de ficar pagando passagem. Se simplesmente é só entrar no barco e você não paga passagem para entrar no barco, ele te obriga e você entra. O Jonas não, ele gasta ainda. Né? Paga a passagem e ainda nem chega onde quer ir. Gastou dinheiro, gastou recurso à toa. Gastou emocional à toa, ficou doente à toa, ficou cansado à toa, ficou com a alma abatida à toa. Além de gastar dinheiro, nem foi para o lugar que queria e está cansado. Remanaço e decanta. Glória a Deus. E eu quero ser ousada no que eu vou dizer, porque já aconteceu comigo. Se você ler bem a palavra, se você for ler as maldições que caem sobre as pessoas, vou eu te ferir com loucura, vou eu te ferir com coceira, vou eu te ferir. É tanta maldição, irmão, que alcança uma pessoa fora da vontade de Deus, que tem muitas pessoas deprimidas, tem muitas pessoas ansiosas, tem muitas pessoas com problemas psicológicos, porque estão desobedecendo ao Senhor. Estão colhendo maldição porque estão fora da vontade dEle. A vontade dEle nos traz paz. A vontade dEle nos cura. O perdão de Deus cura a nossa alma. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. A maioria das pessoas que estão enfermas na alma é porque elas não têm certeza do amor e do perdão de Deus. Abandonaram porque a alma batida na vontade, na direção de Deus, Ele cuida, Ele levanta. A alma batida, mas na direção, clama ao Senhor. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Meu Deus! Você vai perguntar para o Senhor até quando, Deus, eu vou ser afrontado, eu vou ser ferido. Mas o Senhor está ali cuidando para que a alma não adoeça, para que a alma não fique doente, para que a alma não fique sem a água que é a palavra que nos cura. Quando estamos fora, fazemos como Jonas, dormimos, cortamos a conexão e ficamos enfermos emocionalmente e espiritualmente, porque não estamos guardando contato com Deus. Vamos ler a palavra de Deus e pedir ao Senhor sabedoria do Espírito Santo, porque por maior que seja a minha e a sua guerra, porque tem guerra, irmão, que parece que a gente vai ficar louco. Tem guerra que parece que a gente vai perder o equilíbrio. Mas se você estiver com Ele, Ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você naufragar. Porque aqui está dizendo, Ele estava vendo que eles já estavam fatigados. E Jesus não chegou antes, nem chegou depois, mas chegou na hora que eles estavam sem forças, cansados e que não podiam fazer mais nada. Ele vai chegar na hora certa. Aleluia. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Descansa o teu coração, confia nele mais. Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Você vai chegar do outro lado. Jonas, que estão fora do propósito de Deus, peça misericórdia e vai para Nínive, porque
porque lá é o teu lugar. Você também, Jonas, não está fora, você também vai chegar, mas para de dar trabalho para o reino, é para você trabalhar e parar de dar trabalho para o Senhor. É que eu estou com medo, Deus, eu não quero encarar os ninivitas, eu não quero ir para aquele lado, eu não quero ter compaixão daquelas pessoas, eu não quero pregar para eles, eu não acho que eles mereçam. Deus, eu vou entrar em guerras desnecessárias com pessoas que não merecem. Jonas também tem guerra na obediência e fora dela, mas é melhor as guerras com a presença do que sem a presença de Deus. Saiba de uma coisa, se alguém está aqui fugindo da direção de Deus, não vou não porque eu vou ficar encetado, não vou não porque eu vou ficar doente, é melhor você ir, porque Ele vai te dar as armaduras espirituais, Ele vai renovar você, Ele vai te encher do Espírito Santo e não vai te faltar nada. Ele sabe até onde eu e você suportamos, mas ficar dormindo, ficar descansando, faz a gente perder uma boa parte dos milagres que Ele quer que a gente viva. O maravilhoso da obediência é, para terminar a mensagem, você até passa por situações difíceis, o mar fica revolto, você passa por situações estreitas, mas na caminhada você vê tanta glória, você vê tanta coisa linda, você vê tantos milagres, que dormindo você não percebe e não vê nada. Que nós possamos acordar, que nós possamos entender que no nosso sono tem pessoas perdendo muitas coisas. Que nós possamos acordar e entender, desperta, acorda, igreja. Provavelmente crianças morreram, perderam as suas vidas lá no sul, porque uma igreja está fria, calada, doente. Porque existem pessoas que deveriam estar ali no centro da vontade de Deus, clamando o nome do Senhor, mas preferiram dormir, e alguns pais perderam os seus filhos. Enquanto nós estivermos dormindo, pessoas vão perder bens materiais, vão perder a sua salvação, vão perder a sua identidade. Alguns jovens vão começar a se debandar para outra direção, para outro lado, porque a igreja está dormindo. Mas que a igreja venha despertar e venha acordar. De repente, Jonas seja a igreja desse tempo. Não, eu não vou me meter naquela guerra daquele prostituto, daquela prostituta, daquele travesti. Eu não vou me meter na guerra daquele drogado, daquele homem que vive cheirando pó. Vou entrar naquela guerra. Vou ficar todo encetado. Tenha misericórdia, Jonas, porque o Senhor teve misericórdia de você. Aquele que tem misericórdia também alcança a misericórdia. O engraçado é que parece que Jonas não aprendeu nada. Ele até foi para Nínive, mas depois ficou ali observando quando é que Deus vai destruir essa cidade. O coraçãozinho dele ainda estava amargurado, o coraçãozinho dele ainda estava orgulhoso, se achando superior aos outros. Tem gente que se acha superior no reino, que vai entrar no céu, mas o outro não vai entrar. Você vai entrar, mas chama alguém para entrar com você. Que o Espírito Santo venha nos corrigir, que venha corrigir a nação brasileira. Não porque os sodomitas não vão entrar, mas você também não vai com esse coração cheio de ódio, Jonas. Com esse coração rancoroso, com esse coração de pedra que não consegue amar. Lembra que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. O Senhor veio para os perdidos, como eu e você um dia também estávamos perdidos. Que nós possamos entender aonde o Senhor nos quer, como Ele quer que a gente faça. Você vai chegar do outro lado. Só que não é para fazer o que você quer, mas é para fazer a vontade de Deus. Jonas sabia que ele ia ter que ir para Nínive, para o outro lado. Não era para fazer a vontade dele, era para fazer a vontade de Deus. Por isso ele ficou assustado. Não se assuste não. Faça o querer a vontade de Deus, independente do lugar que Ele te enviar. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.